João Pedro tinha apenas 9 anos, quando aprendeu que a fome não espera. Ele morava com a mãe, Dona Marta, em um prédio antigo e condenado na periferia de Belo Horizonte. As paredes descascadas guardavam um cheiro de mofo, e o frio do chão subia pelos pés como um aviso constante de que a vida ali era dura. Dona Marta passava os dias deitada em um colchão fino encostado na parede. Respirava com esforço, como se cada fôlego fosse uma conquista. A bombinha estava vazia. O frasco de remédios tinha só 3 comprimidos. Antes do sol nascer, João Pedro saiu sem fazer barulho. Conferiu a mãe uma última vez, ajeitou a toalha sobre a cabeça dela e engoliu o medo. Levava consigo uma corda gasta e um canivete pequeno. Não era arma, era ferramenta. Ele repetia isso para si mesmo sempre que seguia em direção a um matagal perto do bairro. As padarias compravam lenha. Lenha virava dinheiro. Dinheiro virava remédio. Não havia espaço para sonhos, apenas para urgência. O ar da manhã mordia o rosto quando ele atravessou as ruas vazias. Na padaria da esquina, às vezes alguém lhe oferecia um pão amanhecido. João Pedro aprendia a manter o rosto calmo. Se parecesse desesperado, despertava desconfiança. Se parecesse educado, ganhava respeito. Com o corpo pequeno e os ombros já cansados, ele seguiu para a área verde atrás do bairro, onde árvores antigas resistiam ao concreto. Passou horas quebrando galhos, amarrando feixes, arrastando madeira. As mãos ardiam, a resina grudava na pele e a lembrança da mãe tossindo não saía da cabeça. Isso o empurrou mais para dentro do mato do que de costume. Foi quando o lugar mudou. O barulho dos pássaros cessou, o vento pareceu prender a respiração. Um silêncio estranho se espalhou, pesado, como se alguém tivesse fechado o mundo. João Pedro parou. Ouviu um som diferente, como tecido raspando em tronco. O coração acelerou. Ele pensou em voltar. Pensou na mãe. Pensou no pão que talvez conseguisse mais tarde. Deu um passo à frente. Com cuidado, afastou folhas secas para não fazer barulho. Foi então que viu. Uma mulher estava amarrada a uma árvore grossa, com cordas apertando os pulsos e o corpo. O cabelo grudava no rosto sujo. Um dos olhos estava inchado. As pernas premiam e ela mal se mantinha de pé, sustentada apenas pelas cordas. O peito subia e descia de forma irregular, como se o ar estivesse acabando. O primeiro pensamento de João Pedro foi recuar. Ele já tinha ouvido histórias demais. Um menino pobre perto de alguém ferido quase nunca era visto como salvador. O medo apertou o estômago. Ele deu um passo para trás. Então percebeu que a respiração dela estava falhando. Lembrou da mãe lutando por ar no colchão. Engoliu seco. Olhou ao redor. Não havia carros, nem vozes. Apenas árvores e aquele silêncio estranho. As mãos começaram a tremer quando ele se aproximou. O canivete escorregou na primeira tentativa. O som da lâmina raspando na corda ecoou alto demais. Ele respirou fundo. Tentou de novo, mas devagar, até a fibra ceder. A mulher caiu para frente. João Pedro a segurou com esforço e a deitou no chão, coberto de folhas. O peito dela fazia um barulho estranho. Ele lembrou de algo que um senhor havia gritado certa vez na fila de um posto de saúde. Virar a cabeça, limpar a boca, não deixar a língua bloquear o ar. Com a manga da camisa, limpou o rosto dela e inclinou a cabeça. Um engasgo fraco surgiu, depois outro. Ela ainda estava viva. O alívio veio forte, quase doloroso. Em seguida, o medo voltou maior. Ele sabia que não podia ficar ali. Ajudar era certo, mas ficar significava perguntas. Perguntas significavam problemas. João Pedro correu em direção à estrada, acenando para o primeiro carro que apareceu, a voz falhando enquanto pedia ajuda. Pouco depois, o som das sirenes cortou o ar da manhã. Paramédicos passaram por ele sem olhar. Policiais chegaram logo atrás.
Um deles segurou o braço de João Pedro com força demais. Perguntas vieram rápidas, confusas. O canivete foi retirado do bolso dele. A corda virou prova. Enquanto a mulher era levada às pressas, João Pedro foi colocado no banco de trás de uma ambulância. O sol começava a subir quando a porta se fechou. Ele observou, em silêncio, a ambulância se afastar. Naquele momento, tudo o que ele tinha feito para salvar uma vida parecia não contar para ninguém. João Pedro ficou sentado na sala fria da delegacia por horas que pareciam não passar. O relógio na parede fazia um barulho seco, repetido, como se marcasse cada segundo de culpa que tentavam colocar sobre ele. Um policial entrava, fazia perguntas, saía. Outro voltava com as mesmas perguntas, só que mais duras. Por que ele estava no mato? De quem era a corda? Por que carregava um canivete? João Pedro tentava explicar, mas as palavras se embolavam. Quanto mais falava, menos parecia ser ouvido. Ele pensava na mãe sozinha no quarto escuro, pensava na padaria fechando, pensava se alguém iria avisá-la. Ninguém parecia se importar. Para eles, ele era apenas um menino magro, sujo de terra, no lugar errado, na hora errada. O que ele tinha feito de certo não aparecia em nenhum papel. Do outro lado da cidade, em um quarto de hospital iluminado demais, Helena Albuquerque despertava lentamente. A garganta ardia, os pulsos doíam. Ao tentar se mover, sentiu o corpo inteiro reclamar. A memória veio em pedaços. O carro parado em uma estrada vazia, 2 homens se aproximando, o puxão violento, a corda, a árvore, a falta de ar. Então, um rosto jovem surgindo em meio à dor e ao medo, mãos pequenas, trêmulas, mas decididas. Helena pediu água. A enfermeira trouxe com cuidado. Depois ela fez a pergunta que mudou o clima do quarto. Onde está o menino? A enfermeira hesitou, disse que ainda estavam apurando os fatos. Helena sentiu algo gelar por dentro. Ela se lembrava bem. Aquele menino tinha salvado sua vida. Quando os policiais chegaram para colher o depoimento, Helena respondeu sobre os homens, sobre a estrada, sobre a violência, mas interrompeu tudo para repetir a pergunta: onde está o menino que me ajudou? Um dos agentes explicou em tom neutro que a criança estava retida para esclarecimentos. A palavra retida soou errada. Helena se sentou na cama, ignorando a dor. Ela disse com firmeza que sem aquele menino não estaria respirando. Disse que ele não a atacou. Disse que ele a salvou. O silêncio tomou conta do quarto. Um dos policiais desviou o olhar. Outro anotou algo rápido demais. Helena então lembrou de algo importante. O carro, o painel, a câmera interna. Os policiais se entreolharam. O equipamento havia sido recuperado. Estava danificado, mas talvez funcionasse. Helena pediu que verificassem. Quando as imagens surgiram na tela, o ambiente mudou. O vídeo mostrava o carro parado, 2 homens se aproximando. Um deles inclinou o rosto para a janela. Um detalhe ficou claro: uma tatuagem no pescoço. Os policiais congelaram a imagem. Aquele símbolo não era desconhecido. Estava ligado a uma série de assaltos violentos na região. Nomes começaram a circular, telefones tocaram. A urgência tomou o lugar da desconfiança. Usando o rastreador do celular de Helena, localizaram um galpão abandonado na saída da cidade. Uma equipe foi enviada sem alarde. Enquanto isso, João Pedro continuava sentado, esquecido, na mesma sala. O corpo doía, a cabeça pesava. Ele não dormia desde a madrugada. Ouviu passos apressados no corredor, portas batendo, vozes tensas. Algo estava acontecendo, mas ninguém lhe dizia nada. Ele segurava as próprias mãos para conter o tremor. Horas depois, um policial entrou e, sem olhar nos olhos dele, retirou as algemas. Disse apenas que haviam surgido novas informações. João Pedro ficou de pé devagar, esperando o castigo que não veio. Disseram que ele podia ir. Nenhuma desculpa, nenhuma explicação. No hospital, Helena foi informada da libertação do menino. Exigiu vê-lo. Quando João Pedro entrou no quarto, pequeno, cansado, com os olhos fundos, ela estendeu a mão sem pensar. Disse que ele tinha sido corajoso, que ele tinha salvado sua vida.
Pela primeira vez desde a floresta, João Pedro sentiu que alguém acreditava nele. Mas do lado de fora do quarto, olhares se cruzavam, a história começava a se espalhar, e nem todos estavam dispostos a aceitar que um menino pobre fosse o herói daquela manhã. A notícia se espalhou rápido demais. Antes mesmo de João Pedro voltar para casa, comentários já circulavam pela cidade. Alguns diziam que ele era um herói. Outros questionavam por que um menino daquela idade estava sozinho no mato. A dúvida sempre encontrava um jeito de virar acusação. Bastava pouco para transformar gratidão em desconfiança. Na delegacia, o clima mudou, mas não do jeito que João Pedro esperava. Os mesmos policiais que antes evitavam olhar para ele, agora falavam baixo, escolhendo palavras. Ninguém assumia o erro, tudo era tratado como procedimento, como se passar uma noite inteira detido fosse algo pequeno demais para merecer desculpas. João Pedro sentiu um nó no peito. Ele não queria vingança, só queria entender por que ajudar quase o tinha destruído. Helena percebeu cada detalhe. Do leito do hospital, pediu nomes, horários, registros. Não levantou a voz, falou com calma, e isso deixou muita gente desconfortável. Perguntou quem decidiu manter uma criança sem responsável legal, quem transformou um resgate em suspeita. As respostas vinham curtas, defensivas, apoiadas em regras que não explicavam o descaso. Enquanto isso, João Pedro voltou para casa. Encontrou a mãe sentada, fraca, tentando esconder a tosse. O alívio do reencontro durou pouco. A realidade voltou rápido. Faltavam remédios, faltava comida, faltava paz. O bairro comentava. Alguns vizinhos evitavam olhar, outros cochichavam. Ele sentiu vergonha sem saber de quê. Na escola, o peso foi maior. Colegas repetiam o que ouviam dos adultos. Professores falavam com cuidado excessivo, como se ele pudesse quebrar a qualquer momento. João Pedro se fechou. As palavras que antes já eram difíceis, agora pareciam impossíveis. Ele parou de levantar a mão, parou de perguntar. O medo de errar voltou mais forte que a fome. Helena não esqueceu. Assim que recebeu alta, foi até o bairro onde João Pedro morava. O prédio velho, o cheiro de umidade, o colchão encostado na parede. Ela viu a bombinha vazia, o frasco quase sem comprimidos. Pela primeira vez desde o ataque, a raiva venceu o cansaço. Não pelo que fizeram com ela, mas pelo que fizeram com aquele menino. Ela falou com médicos, falou com assistentes sociais, falou com advogados. Tudo em silêncio. Nada de câmeras, nada de discursos. Cada passo era firme, calculado. A mãe de João Pedro recebeu atendimento, recebeu remédios, recebeu acompanhamento e, pela primeira vez em muito tempo, respirou sem medo da próxima crise. Mas a tensão maior ainda estava por vir. Um portal de notícias publicou uma matéria incompleta. O título destacava a prisão do menino, não o resgate. A foto era borrada, tirada de longe. Os comentários se dividiram. Velhos preconceitos ganharam espaço. João Pedro leu escondido. Cada palavra parecia empurrá-lo de volta para a floresta, para o silêncio, para a culpa. Helena respondeu do jeito mais direto possível. Soltou uma nota curta. Disse que estava viva por causa de João Pedro. Disse que ele tinha sido tratado de forma injusta. Disse que responsabilidade não era opcional. A repercussão foi imediata. A polícia anunciou uma investigação interna. Alguns agentes foram afastados, outros transferidos, sem coletiva, sem pedido público de desculpas. João Pedro não comemorou. Ele se sentia cansado demais para sentir vitória. À noite, deitado no colchão ao lado da mãe, ficou olhando o teto manchado. Pensou na floresta, pensou na corda, pensou no momento em que quase virou as costas. Pela primeira vez, sentiu medo de fazer o certo de novo. O ponto mais baixo não foi a prisão, foi a dúvida. A dúvida se coragem realmente valia a pena quando o preço era tão alto. A virada não veio com aplausos nem com manchetes grandiosas. Veio devagar, em gestos que mudaram a rotina de João Pedro sem fazer barulho.
A investigação seguiu seu curso. Relatórios foram revistos, imagens de câmeras analisadas. Procedimentos antes usados como escudo passaram a ser questionados. Não houve punições exemplares diante das câmeras, mas houve correções que não puderam mais ser ignoradas. Helena voltou ao hospital apenas para retirar os últimos pontos. Antes de ir embora, pediu para ver João Pedro mais uma vez. Quando ele entrou no quarto, já menos assustado, ela sorriu com simplicidade. Agradeceu novamente sem promessas grandiosas. Disse apenas que ele tinha feito o que muita gente adulta não teria coragem de fazer. João Pedro não respondeu. Apenas assentiu, segurando as palavras como quem segura algo frágil demais para deixar cair. Nos dias seguintes, a vida começou a mudar. Helena ofereceu trabalho à mãe de João Pedro, com horário fixo, benefícios e respeito às limitações da saúde dela. Não foi caridade, foi oportunidade. A casa ganhou comida, os remédios passaram a não faltar. O medo de acordar sem ar deu lugar a noites um pouco mais tranquilas. Na escola, a direção foi acionada. Avaliaram faltas antigas, dificuldades acumuladas, notas que escondiam fome e cansaço. Em vez de punição, vieram reforço escolar e acompanhamento. Professores passaram a olhar João Pedro nos olhos. Ele reaprendeu a levantar a mão. Descobriu que perguntas não eram armadilhas. Helena criou uma bolsa de estudos discreta, sem usar o nome dele, para crianças em situação parecida. Nenhuma cerimônia, nenhuma foto, apenas papéis assinados e portas abertas. O bairro, aos poucos, mudou o tom. A padaria deixou de cobrar pela lenha. Um padeiro passou a entregar um saco de pães no fim do dia. Pequenos gestos que, juntos, significavam respeito. Meses se passaram. João Pedro não precisou mais acordar antes do amanhecer para entrar no mato. A floresta voltou a ser apenas árvores. Ainda assim, às vezes ele passava por ali e lembrava do silêncio, da corda, da escolha que quase não fez. Entendeu algo importante. Salvar alguém não mudou o mundo, mudou o caminho dele dentro do mundo. A mãe recuperou forças, voltou a sorrir. A tosse diminuiu. O futuro deixou de ser uma ameaça constante e virou uma possibilidade. João Pedro cresceu sabendo que coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele. Histórias como essa nos lembram que fazer o certo pode ter um preço alto, mas também pode abrir caminhos que antes pareciam impossíveis. Se essa história tocou você, deixe um comentário contando o que faria no lugar dele. Siga o canal para continuar ouvindo histórias que mostram que a coragem ainda importa.